O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, na liturgia de hoje, é preciso compreender alguns fatos do Antigo Testamento, para compreender até o Evangelho, que infelizmente é interpretado de tanto jeito, esse tipo de Evangelho, dá tristeza. Mas a primeira coisa que o padre tem dito nas outras missas é isso, e vou repetir de novo. O Antigo Testamento é palavra de Deus. Ele não foi abolido por Jesus. O que está no Antigo Testamento foi Deus que mandou. Foi Deus que realizou. São palavras de vida eterna, são palavras de Deus. Então a chegada de Jesus e o pleno cumprimento de tudo isso não significa abolir algumas coisas, as coisas do Antigo Testamento. Senão Deus mudou de ideia, e Deus não muda de ideia. Vamos lá. Nós, no livro do Êxodo, encontramos o anúncio das leis de Deus, dos mandamentos do Senhor. E eles estão em vigor. Não cobiçar as coisas alheias. Está dizendo aqui, não cobiçar o escravo, nem escrava, nem boi, nem jumento. Você tem escravo? Sim ou não? Tem boi? Tem jumento? Então isso aqui ninguém vai cobiçar da gente. Mas as cobiças existem. Então a lei de Deus ainda, a palavra de Deus ainda é verdade. Fatos específicos não existem mais. Mas para uma realidade daquele povo, pela cultura, isto era dito e Deus mandava. Mandamento é mandar. Mandamento não é refletir se eu devo fazer isso ou não. É ordem. Então Deus dá a ordem. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. E aí ele lança os mandamentos, as leis do Senhor. Este mandamento que a gente deve seguir deve ser algo do Antigo Testamento, como eu disse? Não, é do Antigo, é de hoje, é de amanhã. Quando Jesus chega aqui no templo, ele está olhando para uma realidade já apresentada no Novo Testamento sobre sacrifícios. Como que era, padre? Vamos lá, resumidamente. Um sacrifício.
Primeiro tinha o sacrifício de um animal. Olha, é palavra de Deus. Era o sacrifício de um animal. Então a pessoa colocava esse animal como sacrifício, matava o animal e era o sacrifício para Deus. Para quê, padre? Para perdoar os pecados e as culpas. Como é que a gente recebe o perdão dos pecados hoje? No sacramento da confissão. Mas era assim que Deus falou àquele povo para fazer. Uma outra forma era o sacerdote que pegava este animal, também matava, e parte deste animal o sacerdote comia, fazia um churrasquinho lá. A outra parte era oferecida a Deus, queimava o animal, para dizer que é o mesmo corpo que tem ali. Aí a gente já vai lembrando de Nosso Senhor. Então, o sacerdote comia e queimava em oferecimento a Deus, também como expiação. Já ouviu falar de bode expiatório? E olha, ovelhas, bois, carneiros, pombinhos, bodes. Um terceiro que é totalmente o animal colocado no altar e totalmente queimado. Queima e é oferecido inteiramente a Deus. Tudo a Deus. Então a nós que oferecemos a Deus e pedimos a Deus perdão dos nossos pecados, nós que com o sacerdote oferecemos recebe o Senhor por tuas mãos esse sacrifício. Ainda o sacerdote da antiga aliança, ele faz também esse oferecimento e a vida totalmente entregue a Deus, para se unir totalmente a Deus. Essas três narrativas que fiz agora de sacrifício, para que servia? Para se unir a Deus, para buscar a intimidade com Deus, para se unir ao mistério. E os profetas que ali estavam, muitos deles eram sacerdotes, Jeremias, Ezequiel, e eles faziam isso, porque parece que a gente tem uma impressão que esse povo do Antigo Testamento, esse povo que oferecia sacrifício, este povo, esses sacerdotes que matavam os animais, eram tudo gente ruim. Ezequiel não era, Jeremias não era, e eram sacerdotes e faziam exatamente esses sacrifícios. E aí? Então às vezes a gente começa a ter uma visão assim do Antigo Testamento estranha. Temos que parar de olhar não, vamos olhar no Novo Testamento, porque a palavra de Deus é aquilo que ele disse, aquilo que ele realizou. E aí eu volto aqui, mas padre, olhe o Evangelho. Jesus está olhando um povo no templo, com bois, ovelhas, pombas, cambistas que estavam ali, e há uma ira de Jesus, e Jesus começa a expulsar todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Tá vendo, padre? Jesus não está gostando desse sacrifício. É essa a interpretação mais tranquila que se dá para fazer. E Jesus, então, não gostou dos sacrifícios antigos, logo a gente não deve gostar também. Final do Evangelho. Ele conhecia o homem por dentro. Para que era feito os sacrifícios? Para se unir a Deus. Mas Jesus estava agora olhando para esta gente que está aqui e conhecendo o coração deles, os expulsou. Pegou o chicote e disse: não façam da minha casa, a casa do meu pai, uma casa de comércio. E aí a gente já pensa que comércio é vender coisas na igreja. Para de ser besta. Comércio é seu interesse por Deus. Deus, eu vou fazer esse sacrifício aqui, mas eu quero ganhar com isso. Isso é comércio. Deus, eu vou entregar essa pombinha, se eu sou mais pobre. Eu vou entregar esta ovelha, se eu sou mais rico. Mas eu quero algo em troca. Jesus começou a olhar o coração daqueles homens. E já não é mais do jeito que Deus ensinou. Que Deus, através dos profetas e os sacerdotes do templo, ensinaram.
que era para se unir a Deus. Então eles começaram a fazer, e Jesus começou a ver que eles estavam usando aquele lugar, aquele templo, como uma casa de comércio, porque estavam interessados em alguma coisa em troca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas promessas. O comércio é você vir aqui para a igreja, é você vir aqui para a missa, interessado em ganhar alguma coisa de Deus. Não, você tem que vir para a missa para unir o teu coração a Deus. Que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus liberta. Isso é verdade. Se você se unir a Deus, você vai ver os milagres. Mas não porque eu tenho interesse de ir ali por conta disso. Isso é o comércio que nosso Senhor está condenando aqui. Esse é o tipo de comércio. E Jesus está dizendo, por ter esse zelo pela casa, veja qual o valor, a grandiosidade da Eucaristia na igreja. E a igreja assume, né? Nós vamos ver isso na Semana Santa. Nosso Senhor vai dizer aos discípulos, vão lá para a sala de cima e preparem para a Páscoa. Preparem para a ceia. Jesus vai dizer. E eles vão lá montar e a primeira missa vai ser celebrada por Jesus, vamos dizer assim. A ceia. Ora, meu irmão, minha irmã, é isto que a igreja entende que Jesus fala. A igreja católica. É ela que prepara a mesa. É ela que prepara os ritos. É ela que prepara tudo. Então a igreja começa a nos ensinar. Os primeiros cristãos começam a aprender como fazer o sacrifício acontecer. Então olha a experiência que a gente vai tendo, passo a passo. Cordeiro é um animal, sim ou não? Sim ou não? Jesus é o cordeiro, sim ou não? Jesus é animal? Por que então cordeiro? Se você lembrar o que eu disse, olha o sacrifício por inteiro. Alguém colocado no altar, um animal, totalmente entregue a Deus. Olha que loucura é o amor de Deus por nós. Um homem é colocado nesse altar. A humanidade e a divindade, totalmente entregue para salvar a humanidade. Por isso que eu tenho que vir aqui para me unir a Deus. E aí não ficar com as conversinhas. Eu acho que a igreja exclui demais. A igreja não deixa o menino comungar, não deixa a menina comungar por isso, por aquilo. Não deixa aquele jovem, não sei o quê. É querer comércio com Deus. Não, Senhor, eu estou aqui. Se você, por exemplo, não pode comungar, está no pecado, tem alguma situação, poxa, faz a sua comunhão espiritual. Senhor, eu estou aqui, tu conheces o meu coração, conheces a minha fraqueza, conheces as minhas misérias, meus erros, mas um dia eu quero te receber. E faz uma linda comunhão espiritual. Não precisa ficar olhando para quem comunga, e quem comunga não precisa ficar olhando para quem não comunga. É com Deus. O nosso papo aqui é com o nosso Senhor. O nosso olhar aqui é para o nosso Senhor. Aí eu fico olhando isso, olhando aquilo, olhando. Olha para Ele, a intimidade com Jesus. O verdadeiro e pleno sacrifício. Aí sim, uma nova aliança que se cumpre, que é prefigurado nesses animais lá e que acontece em nosso Senhor, que perdoa os pecados, que se entrega totalmente. Então o que acontece no altar? Jesus é queimado, o fogo dele sobe aqui. A Eucaristia, como diz Santo Efrem, quem recebe a Eucaristia come fogo. E o Espírito Santo é Santo Efrem, diácono da igreja. Procura lá no Eclésia de Eucaristia de Papa João Paulo II, tem lá, Santo Efrem, era um diácono da igreja. Porque esta fogueira, né, essa Eucaristia que se fará presente nesse altar, é Cristo, imolado, morto, mas também vivo e ressuscitado. Uma experiência do Calvário, mas uma experiência da ressurreição. Tem gente parando no Calvário, viu? Não se alegra com Jesus, fica triste na missa. Ô bicho besta.
É uma alegria. Obrigado, ó cruz, o Senhor que me salvou. Que alegria olhar para a cruz. E a minha alegria não são a alegria dos algozes. A minha alegria é a alegria de quem foi salvo por Ele. Então é paixão, é morte, é ressurreição. Se o Senhor Deus não tivesse aceitado o sacrifício, não haveria ressurreição e não teria sentido celebrar a Eucaristia. Mas como Ele aceitou, veio a ressurreição. Como Ele aceita o sacrifício seu e meu no cotidiano da nossa vida, Ele vai aceitar e vai nos ressuscitar para a vida eterna. Irmãos, é bonito demais entender isso e olhar, né? A segunda leitura fala de que é uma loucura, é um escândalo falar da cruz para os judeus, né? É um escândalo falar da cruz para os pagãos, mas para nós é salvação, é poder de Deus, é Cristo, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Tudo, por isso que a palavra de Deus no Antigo Testamento, realizada ali por aquele povo, se cumpre no Novo Testamento. Então há uma unidade. Então é preciso se unir a Deus. Hoje só se une a Deus na Eucaristia. Só se une a Jesus de Nazaré na Eucaristia. Mesmo, olha só como Deus é bom. Mesmo que eu não, por algum motivo, não consiga comungar. Se a minha comunhão espiritual for tão forte, eu me uno a Deus. Ele permite, dentro da missa, Ele permite, porque tem irmãos comungando, e se o irmão que comunga também reza por aqueles que não podem comungar, e que estão no meio da igreja, este também consegue experienciar esse amor de Deus, até o dia em que Deus permitir que tudo possa se voltar a comungar, ou possa buscar os sacramentos que faltam. Deus é bom. Então a comunhão espiritual, que se propagou tanto tempo da pandemia, ela é bom a todo instante. Quando aquele irmão ou irmã deseja fazer essa comunhão com Deus. Porque é o verdadeiro sacrifício. Então há uma experiência de comunhão. E a comunhão é estarmos unidos. Unidos a quem? A Jesus. Se aquele que comungou dobra os seus joelhos, ou senta na sua cadeirinha e se une a Deus, Deus abre o coração sacratíssimo dele. Se aquele que não comungou também no seu cantinho se une a Deus, Deus abre o coração. Se há verdade no coração, Deus se comove. Olha, é sério isso. Deus se comove com aqueles que rezam, porque a comungar e também não fazer nada, Deus se entristece. Vendo esses sacrifícios que um pouquinho o padre falou, vendo Cristo crucificado, o grande sacrifício da nossa vida, e vendo o dia que estamos aqui, a Santa Missa que estamos celebrando, devemos ter o mesmo gosto de Jesus, zelar pela casa, que é o nosso coração, que é a comunidade, que é a igreja. Devemos ter esse zelo. E a cruz é o grande sinal de salvação que nos fará encontrar a ressurreição e a vida eterna. Porque Ele conhece o homem por dentro. Eu não te conheço. Você não me conhece. Mas Ele te conhece. Ele conhece as suas mazelas, mas também os seus dons. Ele conhece. Não precisa mais ninguém conhecer não, viu? Não precisa. Se Deus quer conhecer, e se eu deixo esta graça acontecer na minha vida, Ele me conhece por dentro. Então aquilo que não presta, eu vou tratar de fugir. E aquilo que presta, eu vou tratar de oferecer a Deus e aos irmãos em sacrifício pela Igreja de Cristo. Rezemos, irmãos, hoje por isto, para que tenhamos a viva esperança de que Cristo sempre nos encontra na Santa Missa. E que a gente precisa se deixar encontrar por Ele nesse sentido, em qualquer circunstância, em que estado de vida eu esteja. Devo amá-lo, devo desejar sempre a Jesus, abrir o meu coração. Ele me conhece, Ele sabe tudo.
grande sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em nosso meio. Ele veio para salvar e Ele diz: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que Nossa Senhora interceda por nós para sermos pessoas fiéis a Deus no seu mistério. Amém. Vamos ficar em pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai